Bom dia, gente. Bom dia a todos aí. Segunda-feira, manhã chuvosa aí na maioria das cidades, né? Pelo menos aqui no Sudeste. Hoje é o nosso terceiro dia aqui. Nos próximos, a gente vai tentar reajustar para o meio da semana, porque segunda-feira é um dia complicado mesmo. Mas isso não vai impedir a gente, não. Vai ficar tudo gravado aqui na intranet. Quem precisar de acessar depois, está liberado. Bom dia, viu, Rodrigo? Bom trabalho aí. Boa semana para todo Obrigado, mundo. Vamos lá. obrigado, Marcelo. Gente, bom dia. Para mim é um prazer estar aí com vocês novamente. E hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, que eu acredito que vai pegar muita gente que está aí na sala hoje, que é um novo arquivo a ser enviado ao E-Social. É o arquivo S2221. Ele trata do exame toxicológico do motorista profissional. Ele vai envolver principalmente quem estiver aí na sala, motorista de transporte rodoviário de passageiro, transporte rodoviário de carga, regime CLT. Então, não envolve os autônomos. Esse arquivo ele é obrigatório desde a competência agosto. Então, nós já tivemos dois envios. Nós já tivemos um envio no mês de setembro, no dia 15 de setembro, e no mês de outubro. E agora, em novembro, nós vamos ter mais um envio. Esse assunto ele é muito importante porque o governo soltou uma portaria tratando das novidades desse exame toxicológico. Quem aí é mais antigo no departamento pessoal vai lembrar que esse exame toxicológico ele já era enviado na época do CAGED. Só que antes do E-Social entrar em vigor, o governo já tinha extinguido essa obrigação. Só que agora a obrigação voltou. Então, esse arquivo ele é obrigatório para todas as empresas que contratarem motorista profissional de transporte rodoviário de passageiro e de transporte rodoviário de cargas. Nós vamos começar tratando dessa nota técnica publicada pelo governo no mês de abril desse ano. Nessa nota técnica, vai trazer as instruções para o preenchimento do arquivo S2221. Então, repare que aqui está mencionando que a presente nota tem por objetivo orientar os usuários acerca da forma de se informar os registros dos exames toxicológicos previstos no parágrafo 6º do artigo 168 e do inciso 7 do caput do artigo 235, letra B da CLT, no E-Social, obrigação instituída pelo artigo 5º da Lei 14.599, de 19 de junho de 2023. Então, essa é a fundamentação legal do exame toxicológico do motorista profissional. Rodrigo, Fala, a captação do seu som está um pouquinho baixo. deixa aqui, Marcelo. Obrigado. Aí você me fala se melhorou ou não, Marcelo. Melhorou. Quem que está obrigado? O empregador que tenha contratado o motorista profissional empregado de transporte rodoviário coletivo de passageiro e transporte rodoviário de O som afastou de cargas. novo. Oi? O som afastou de novo. Espera um minutinho aqui. O Marcelo aqui eu tô ouvindo bem, tá? Tá. Testa aí, Rodrigo. Ok. Bom dia, Léo. Bom dia, pessoal. Quem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Leonardo. Rodrigo. Bom dia, Leonardo. Bom dia. Vamos lá. Quem,
Quem está obrigado? O empregador que tenha contratado o motorista profissional empregado de transporte rodoviário coletivo de passageiros e motorista de transporte rodoviário de cargas. Marcelo, só estou fechando o microfone aqui do pessoal. Prazo de envio até o dia 15 do mês subsequente da realização do exame. Em se tratando, porém, do exame toxicológico pré-admissional, o envio deverá ocorrer até o dia 15 do mês subsequente ao da admissão do empregado. Todo empregador que mantém empregado exercendo a função de motorista profissional de transporte rodoviário de cargas ou de transporte coletivo de passageiro tem a obrigatoriedade de enviar esse evento. Como eu mencionei no início da aula de hoje, essa obrigação existia na época do CAGED. Na época do CAGED, a gente tinha uma lista de CBOs que indicava quem que era obrigado a fazer o exame toxicológico. Agora, no E-Social, não existe essa lista. Mas, a título de exemplo, eu estou trazendo essa lista para vocês. Essa era a lista do CAGED. Para o E-Social não tem lista, mas para o E-Social a dica maior é a seguinte: é só motorista de transporte rodoviário de passageiro e motorista de transporte rodoviário de carga. Quando fala rodoviário, é que pega rodovia. Se não pegar rodovia, o entendimento é de que não tem que fazer o exame para efeito do E-Social. Para efeito do E-Social. Ok? Nesse arquivo, o empregador deve inserir as informações dos exames toxicológicos dos empregados que exercem a função de motoristas profissionais do transporte rodoviário de passageiro e do transporte rodoviário de cargas. Apenas os exames realizados após o início da obrigatoriedade do envio desse evento serão registrados no E-Social. Então, quem quiser anotar aí, só vai informar exame realizado a partir de 1º de agosto de 2024. Anterior a 1º de agosto, não há que se falar em envio. Ok? As informações do exame devem ser enviadas nesse arquivo, independentemente do resultado ser negativo ou positivo. Esse é um assunto polêmico que nós vamos discutir mais para frente. E já falo para vocês com todas as letras, é a situação mais perigosa desse assunto, que é a questão do resultado positivo. O resultado positivo vai causar consequências tanto para o empregado quanto para a empresa. O exame toxicológico previsto na Lei 9.503 de 1997, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que for aproveitado, desde que realizado após 1º de agosto de 2024, também deve ser informado nesse evento. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês que tem o exame toxicológico do DETRAN. Ele pode ser usado em substituição ao exame toxicológico a ser pago pela empresa, desde que ele tenha sido realizado nos últimos 60 dias. E aqui está falando que se ele foi realizado após 1º de agosto, ele também vai ser informado dentro do arquivo do E-Social. Agora, dentro do arquivo, vai pedir o código sequencial do exame. Repara aí no item 1.4.4 que esse código ele é composto de 2 letras e 9 números. Encerrada a nota técnica, agora nós vamos para a fundamentação legal, que, como eu expliquei mais cedo, é a própria CLT. Artigo 168. Lá menciona no parágrafo 6º que serão exigidos exames toxicológicos
previamente à admissão e por ocasião do desligamento. Então, nós estamos falando do admissional, do pré-admissional, e nós estamos falando do demissional. Quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito à conta-prova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames. Então, previamente à admissão e na demissão. Se deu positivo, o motorista tem direito à conta-prova. E, de acordo com a LGPD, vocês têm que tomar muito cuidado com a confidencialidade do resultado. Não pode vazar o resultado. Se vazar, vocês podem ter um problema muito sério. Parágrafo 7º. Para fins do disposto no parágrafo 6º, será obrigatório exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias, específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou comprovadamente comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa finalidade exame toxicológico do DETRAN, desde realizado nos últimos 60 dias. Aqui está explicando, então, que o exame toxicológico ele vai pegar os últimos 90 dias e esse exame ele vai especificamente verificar a questão das substâncias psicoativas que causam dependência química ou que comprometam a capacidade de direção do veículo. E como eu expliquei mais cedo, pode ser utilizado o exame do DETRAN desde que ele tenha sido realizado nos últimos 60 dias. E a outra fundamentação legal, artigo 235, letra B da CLT. Isso daqui é novidade, isso daqui pouca gente está sabendo, que é submeter-se a exames toxicológicos, também com janela de detecção mínima de 90 dias, e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica instituída pelo empregador, com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, podendo ser utilizado por esse fim o exame obrigatório do DETRAN, desde que realizado nos últimos 60 dias. Então, aqui nós estamos falando do periódico. Então, nós já falamos do previamente admissão, nós já falamos do demissional, e agora nós estamos falando do periódico. O periódico significa o quê? Pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses. Agora, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês que esse periódico vai ser através de sorteio. E uma expressão que pouca gente conhece que chama sorteio randômico, que significa um sorteio aleatório. Então, a cada 2 anos, 6 meses, é obrigatório também o exame toxicológico do motorista por parte da empresa. Nós vamos tratar da portaria 621, de 25 de abril de 2024. Ela alterou a portaria 672, de 8 de novembro de 2021, para regulamentar a aplicação dos exames toxicológicos por motoristas profissionais. Aqui eu estou trazendo para vocês o que dispõe no manual do E-Social. Já na versão ES 1.3. E aqui a única novidade está aí no prazo de envio, onde fala que o exame tem que ser informado até o dia 15 do mês subsequente ao da realização do exame, salvo no caso do pré-admissional, que é até o dia 15 do mês subsequente ao da admissão. A novidade está aí no final. Esse prazo ele pode ser postergado para o primeiro dia útil, quando não cair em dia não útil para fins fiscais. Essa regra não altera o prazo legal para a realização do exame, que deve seguir o previsto na lei, sendo que somente o registro da informação no E-Social é permitido até o dia 15 do mês subsequente. Então, esse caso daí, para que vocês entendam melhor, vai ser o caso de novembro. Dia 15 de novembro é feriado, vai cair na sexta-feira.
Então, vocês vão poder enviar na segunda-feira sem qualquer tipo de problema. Ok? O exame toxicológico é um exame que tem o objetivo de identificar a presença de substâncias psicoativas. Substâncias psicoativas são as drogas no organismo. Com o teste, é possível avaliar o que foi consumido pela pessoa nos 90 dias que antecederam a coleta. Esse exame toxicológico ele é obrigatório para motoristas com CNH nas categorias C, D ou E e é exigido pela Lei Federal 13.103, de 2 de março de 2015. Então, recapitulando o que a gente viu até agora, nós vamos ter 3 periodicidades. 3, previamente à admissão, periodicamente, no mínimo a cada 2 anos, 6 meses, e no desligamento. Lembrando que esses exames devem ter janela de detecção para consumo de substâncias psicoativas, com análise retrospectiva mínima de 90 dias, podendo ser utilizado por essa finalidade o exame do DETRAN, desde que realizado nos últimos 60 dias. Pode falar, Leonardo, fica à vontade. Rodrigo, nós temos um funcionário aqui na empresa, um motorista. Deixa eu baixar a mão aqui. Pronto. Que ele tem categoria D. Eu vi no slide anterior e que tem algumas obrigatoriedades, né? Isso, Isso. C, D ou E é obrigatório, né? sim. Então, eu tenho um motorista aqui que ele tem categoria D, mas ele não, ele dirige carro de carga pequeno, né? De pequeno porte. Sei. Ele tem a obrigatoriedade de fazer os exames, mas nós não temos obrigatoriedade de exigir, correto? Ele pega a rodovia, Leonardo, ou não? Ele faz a entrega. Só dentro da é, cidade ou ele pega a estrada? Não, ele pega estrada. Esporádico, mas pega. O foco maior é em BH, mas em alguns casos pega a estrada sim. E a questão é saber se ele pega a estrada ou não, porque o urbano não é obrigatório para o E-Social, o rodoviário é. Entendo. Então, se ele está na categoria D e se ele pega rodovia e ele transporta carga, que seja carga pequena ou carga grande, aí tem obrigatoriedade, Entendo. entendeu? É porque tem aquela questão toda também, Rodrigo, que em algumas CNHs eles têm lá a questão de exerce atividade remunerada. Sim, sim, Isso aí, assim, a gente não exige, né? Porque eu não sou uma empresa de logística. Eu não sou uma transportadora, né? Eu sou uma distribuidora de sei. produtos. Então, assim, alguns funcionários aqui, até os da logística, na verdade, que eu estou falando, eles colocaram por eles mesmos, não foi uma exigência da empresa, sabe? Agora, esse caso específico que você está me perguntando, ele está registrado com qual cargo, você lembra? Motorista entregador, salvo engano. Ou Entendi. motorista técnico, alguma coisa assim. Então, esse seu caso é perigoso, viu, Leonardo? Porque numa eventual fiscalização, a fiscalização É. pode cobrar, e não só a fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal. Mas se ele tiver em dia lá com o Detran, com as obrigações de. Porque eu tenho carteira, eu tenho habilitação dele também, e eu Sei. faço esse exame mesmo não tendo a função, né? Eu tenho que Correto. fazer porque a carteira exige, né? A categoria da carteira. Se ele tiver em dia com essa perspectiva lá no Detran, ainda assim eu tenho que informar no E-Social? Perante o Detran, ele vai estar regularizado. Agora, perante o E-Social, não. Entendi. E daqui a pouquinho, para complicar mais ainda a sua vida, eu vou te explicar como é que você faz o tal do sorteio randômico, que é Uhum. a questão do periódico a cada 2 anos e 6 meses. Ok. Então, a sua colocação é importante, porque você tem que ver que nós temos duas preocupações aqui nesse assunto, que é o Detran e o E-Social. Sim, Só que você percebeu que o Detran, se você fez o do Detran hoje, ele só vale para os próximos 60 dias se você tiver que fazer pela empresa.
Se não for dentro desses 60 dias, você vai ter que fazer dois, o do Detran e o da empresa. Entendi, Entendeu? entendi. Ô, É, Éder, você quer falar alguma coisa, Éder? na dúvida, acho que é melhor pecar pelo excesso, né? Pedir para fazer e mandar no E-Social. Ah, eu não tenho dúvida disso, não, Leonardo. Ok, obrigado, Rodrigo. Nada. Eu ia dizer, dentro do que ele estava dizendo, né? Ele disse que trabalha mais dentro de BH, dependendo de onde ele está localizado. Pegou a rodovia de ir para uma cidade para outra, já caracteriza. Ah, já. Então, pegou Pegou a a Fernão Dias, 381? pegou a Fernão Dias ali, por exemplo, já é rodoviário, É, ué. correto? Então, é melhor não Entendi. arriscar. Ok. Com certeza. Agora, Leonardo, eu estou pegando cada caso terrível nos meus treinamentos. Igual, por exemplo, um dia desse eu peguei um aluno que ele me perguntou sobre transporte de pet. Pet que eu falo é cachorro, gato. E aí me perguntando se tinha que fazer esse exame. E aí me perguntando se era transporte de passageiro ou transporte de carga. Aí eu lembrei daqueles caminhões de cavalo da Polícia Militar. Eu não sei se você já viu, na frente do caminhão está escrito o quê? Transporte de carga vivo. Exatamente. Então, quer dizer, vai enquadrar também, né? Vai. Não tá Qual bem a claro. categoria dos motoristas e empregadores devem enviar o toxicológico? Dentro do que eu acabei de conversar com o Leonardo, apenas para motoristas profissionais de transporte rodoviário coletivo de passageiro e transporte rodoviário de carga, CNH, categoria C, D e E. Quais os parâmetros para a realização do exame toxicológico? Ele deve ser realizado e avaliado conforme os parâmetros estabelecidos pelo CONTRAN, em especial a Resolução 923, de 28 de março de 2022, ou norma posterior que venha a substituir essa. Além disso, vocês têm que saber se o laboratório está com a acreditação da ISO 17025. Agora vem a complicação, e eu queria que vocês prestassem muita atenção. A complicação é no caso do exame toxicológico periódico, é aquele a cada 2 anos, 6 meses. Em relação a esse exame, vocês têm que levar em conta o anexo 6 da portaria 612. Olha o que está falando aí, ó. Conforme o artigo 60 da portaria 612, deve ser realizado no mínimo a cada 2 anos, 6 meses, o exame toxicológico nos motoristas profissionais coletivo de passageiro do transporte rodoviário de cargas, conforme as normas descritas no anexo 6 da mesma portaria. O anexo 6 determina que os exames toxicológicos sejam feitos por meio de um sistema randômico, ou seja, de forma aleatória, de modo que todos os motoristas sejam testados pelo menos uma vez no período de 2 anos, 6 meses. O sorteio e o controle deve ser realizado por meio de um software da própria empresa ou por um serviço terceirizado contratado junto a um laboratório credenciado que executa o exame toxicológico. Então, vamos tentar entender? Esse exame a cada 2 anos, 6 meses vai ser mediante sorteio. O sorteio ele vai existir para quê? Para pegar o motorista de surpresa. Porque se eu chego para o motorista e já agendo para ele o exame daqui 60 dias, ele vai parar de consumir a droga dentro desse prazo, porque nós acabamos de ver que o exame pega os últimos 90 dias. Então, o sorteio é exatamente para pegar o motorista de surpresa. E aí, no anexo 6, menciona o seguinte, que os exames toxicológicos aplicados periodicamente aos motoristas empregados, na forma da letra B do artigo 61 dessa portaria, deverão ser realizados mediante sistema de sorteio randômico. O sistema de seleção randômica deverá selecionar os motoristas de forma tal que sejam testados pelo menos uma vez no período de 2 anos, 6 meses. O sistema de seleção randômica não deverá incluir no sorteio somente 2 motoristas. Quais?
aquele que fez um pré-admissional nos últimos 60 dias, ou o motorista afastado de suas funções, seja por qualquer razão. Gente, tem pergunta aqui, ó, no chat, primeiro da Renata. Em caso dos exames periódicos, a empresa tem que controlar vencimentos, a transportadora ou a empresa de segurança do trabalho? Renata, essa questão dessa gestão dos exames toxicológicos, eu vou falar mais tarde, que agora o exame toxicológico ele pode ser incluído dentro do PCMSO, ou seja, quem faria essa gestão é o pessoal da medicina do trabalho. Então, você teria que consultar o pessoal da sua medicina para ver se eles vão fazer essa gestão. Para mim, o mais correto seriam eles fazerem essa gestão. Agora, esse controle do vencimento, você vai ter que definir se o sorteio randômico você vai fazer pela sua própria empresa ou se você vai terceirizar através do laboratório. Se for através do laboratório, ele vai fazer essa gestão dos vencimentos. Ok? A Lucimara matou a charada aqui, ó. O sorteio randômico é igual o exame antidoping no futebol, é para pegar de surpresa mesmo. Tá? Agora, no caso do Leonardo, ele acabou de dar um exemplo que ele tem um motorista só. Aí, Leonardo, um dia desse, dando esse treinamento, o aluno me perguntou, mas aqui, eu só tenho um motorista, eu vou ter que fazer o sorteio randômico? O que que você acha, Leonardo? Vai ter ou não? Claro que não, só tem um, hein? Não tem. Mas assim, o sorteio é questão de data, né? A data do sorteio. É, Então, tipo assim, o sorteio vai ter que ocorrer da mesma forma, porque ele vai sim, sortear essa semana para o mês de outubro. E sim. aí tem duas opções, ou vai sortear ele ou não vai, porque mesmo tendo um empregado só, um motorista só, a questão não é o sorteio entre vários motoristas, o sorteio da data, você matou a charada, Uhum. Agora, entendeu? só complementando, eu tenho um que se enquadra na categoria D. Os outros dois, nós temos aqui três motoristas. Os outros dois são categoria B, mas são motoristas de carga também. Então, todo Ah, mundo tá. vai ter que se enquadrar nessa questão aqui do exame. Menos mal, né? A critério do empregador, poderá ser incluído no sorteio o trabalhador que já tenha realizado o exame randômico, tendo do período de 2 anos e 6 meses, contada a realização do último exame randômico. Vamos dar exemplo? Sorteei hoje, o Leonardo foi sorteado. Vai fazer o exame agora no mês de outubro. Isso significa que o Leonardo, teoricamente, estaria fora dos próximos sorteios, dentro dos próximos 2 anos e 6 meses. Só que o item 4 menciona que se a empresa quiser, pode manter o Leonardo nos próximos sorteios. Provavelmente a empresa não vai querer, por causa da questão econômica, do custo. Mas, se ela mantiver o Leonardo, significa que ela está privilegiando esse controle da questão da droga dentro da categoria dos motoristas. Fala, Leonardo. A minha dúvida, Rodrigo, então vamos falar assim, a minha empresa está irregular perante esse exame toxicológico para o E-Social, de três Perfeito. funcionários. Eu preciso regularizar isso. A gente já entraria em contato com a clínica, que nos, né, faz a gestão aqui dos nossos exames, e pedir a ela que faça o sorteio. Digamos que esse sorteio fique, sei lá, para novembro, dezembro, eu não entendi ainda direito como é que funciona, mas até que o exame seja feito, a gente permanece irregular. Numa eventual fiscalização, pelo sorteio eu estou coberto? Como é que funciona? Na verdade, você tem que parar para pensar o seguinte: a obrigação não é social a partir de agosto. Então, quem já estava admitido, o admissional já está ok. E você não precisava enviar para o E-Social. Então, provavelmente, o que você está em débito com a E-Social é somente esse periódico, a cada 2 anos, 6 meses.
E essa é a minha orientação, é você regularizar a partir de agora, porque o governo não vai ter esse controle, ele não vai ter como saber se você fez esse sorteio em setembro, em outubro. Então, é entrar em contato com a clínica, entrar em contato com o laboratório, verificar quem que vai fazer o sorteio, porque não é só o sorteio não, sabe, Leonardo? Além do sorteio, a cada sorteio, todo motorista que não for sorteado vai ter direito a um certificado. E esse certificado vai ter que ser emitido ou pelo laboratório ou pela clínica. Isso é que você vai ter que verificar. Outra coisa, não é qualquer clínica de medicina que está aceitando gerenciar esse exame toxicológico. Se ela não gerenciar, quem vai ter que gerenciar é a sua própria empresa. Então, isso tudo é que você já tem que engatilhar para que seja regularizado o mais rápido possível. Agora, em relação ao admissional, se foi realizado antes de 1º de agosto desse ano, está ok. Você não precisa preocupar com a E social. Você só tem que preocupar com a E social a partir de 1º de agosto desse ano. Se teve um admissional, se teve demissional e se teve periódico. Pelo que eu entendi, o periódico você não fez ainda. Os Então você periódicos tem são que todos, preocupar. os periódicos são todos em dias. A admissão aqui a Ah, gente só pois é. faz mediante a exame admissional e quando faz o aniversário a gente faz os exames, a renovação dos exames, né, os periódicos. Mas aqui eu estou falando do admissional toxicológico e do periódico toxicológico, entende? Eu não estou falando do ASO, não. Ah, sim, sim. Eu estou falando do toxicológico. É, o toxicológico Você nunca é teve, feito aqui na empresa. você teve alguma admissão, de motorista após 1º de agosto desse ano? Não, Então você não tem que preocupar. Você só teria que preocupar com esse periódico que eu estou falando que está aí na tela dos 2 anos e 6 meses, toxicológico, ok, ok? ok. E dentro do que eu acabei de explicar para o Leonardo, no item 5 está falando que a cada seleção randômica realizada, o motorista selecionado será notificado por seu empregador para a realização do exame toxicológico, em laboratório devidamente credenciado pela autoridade de trânsito competente. Como eu expliquei para o Leonardo, a cada seleção randômica efetivada, o laboratório contratado pelo empregador deverá emitir relatório circunstanciado com todos os eventos ocorridos. O sistema deverá registrar as extrações randômicas realizadas, ou seja, os sorteios, bem como as substituições e alterações efetivadas em bancos de dados específicos. Deverá ser armazenado no sistema pelo período de 5 anos. O sistema, como eu expliquei para o Leonardo, deverá gerar certificados para os motoristas que participaram do processo de randomização, ou seja, do sorteio, mas não foram selecionados. Os certificados que tratam o item anterior deverão ser emitidos sem ônus para o motorista, ou seja, quem vai ter que pagar o certificado é a empresa de vocês. E como eu expliquei para o Leonardo, quem vai emitir esse certificado provavelmente vai ser o próprio laboratório. Realizado o exame randômico, o laudo respectivo será encaminhado pelo laboratório ao motorista empregado. O relatório circunstanciado com informação de resultado positivo ou negativo deverá ser encaminhado ao empregador. Os laboratórios credenciados deverão manter portal em que seja possível validar a autenticidade dos laudos, inserindo o número dos meios e o CPF do motorista. É a responsabilidade dos laboratórios manter o sistema permanentemente atualizado, de acordo com a ISO 24153 de 2009. E, por último, os empregadores escolherão livremente o laboratório credenciado. Como eu expliquei para vocês mais cedo, o exame toxicológico ele continua proibido de constar no ASO, porém ele pode agora constar aonde? No PCMSO. Então, isso significa o quê? Agora não é proibido que o exame toxicológico seja incluído no PCMSO, mas é proibido de constar no ASO. Note que o item 1, que proibia integrar o toxicológico no PCMSO, foi removido. Então, tenta entender. O toxicológico, Leonardo, ele não vai constar no ASO,
Mas você pode entrar em contato com a clínica e pedir para constar no PCMSO. Qual que é a vantagem de constar no PCMSO? É que quem vai fazer a gestão do toxicológico não vai ser o DP, não vai ser o RH da sua empresa, e sim a clínica de medicina. E outra coisa, o resultado do exame vai ficar com eles, não vai ficar aí com você, não, que é outra vantagem. Então, batem o pé, porque tem clínica que não está querendo assumir essa responsabilidade, mas ela pode assumir sim. Isso agora é possível com a mudança da legislação. Quem que paga o exame toxicológico? A legislação é bem clara, o exame toxicológico tem que ser puxado pelo empregador. Naquelas 3 modalidades que eu falei, previamente a admissão, periodicamente e na demissão. Agora, eu expliquei que o exame do Detran pode ser usado, não expliquei? Dentro daquele prazo de 60 dias. Se isso acontecer, a empresa vai ter que fazer o que está no último item aí do parágrafo, que é reembolsar o motorista empregado. Então, ele pagou lá o exame do Detran e eu vou usar esse exame em substituição à obrigação da empresa. O que a empresa vai fazer? Vai reembolsar esse motorista. Agora, fala, Leonardo. Hoje eu tô cheio de dúvida aqui, né, Rodrigo? Não, pode ficar à vontade. O exame toxicológico tem validade por quanto tempo? Porque você pensa bem, a empresa tem um gasto na admissão, o funcionário, sei lá, fica 6 meses e é desligado. Deve ter uma validade para não ter que ser feito um desligamento, né? A validade apareceu aí mais para trás na minha apresentação de 60 dias. Mas 60 dias não seria o Detran? Não, olha aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui. Então, já respondendo a minha pergunta. Faz na admissão. Período de experiência é 3 meses, né? 90 dias. Se nos 3 meses a gente não ficar com a pessoa, faz o exame de demissional e pede para incluir o toxicológico de novo. Isso. A questão da validade de 60 dias está aí no item 3.1, que é Sim, a questão do sorteio. Então, quer dizer, ele vai estar fora do sorteio se ele fez o pré-admissional nos últimos 60 dias. A partir do dia 61, aí já é obrigatória a inclusão dele no sorteio. Por isso que eu estou te reafirmando essa questão dos 60 dias, tanto para efeito desse daqui, quanto para efeito do Detran também. tá claro. Ok? Ô, Rodrigo, Agora, fala, Marcelo. me permite fazer uma ponderação aqui, é breve, tá? É lógico, fica à vontade aí. Nesse grupo aqui, a gente tem experiências exatamente nesse assunto que você está tocando agora, sabe? Que bom. Eu não vou contar o santo, mas só para servir de ilustração, a gente tem alguns casos aqui. O primeiro caso que eu vou citar é um caso de um supermercadista. Ele tem frota própria para fazer abastecimento à rede e aconteceu uma fatalidade com, com um desses motoristas em relação à questão toxicológica Perfeito. enfim, na época ele não estava conosco, é um cliente de um porte de médio para grande porte, e ele tem problemas sérios no sentido legal, né, em relação a essa questão, justamente em relação a essa questão. O interior é um pouco mais difícil de arrumar segurança trabalho, enfim, né, em todos os sentidos. Isso é um ponto. Outro ponto, aqui nesse grupo nosso, os que eu estou comentando estão todos online aqui. Outro ponto, tem uma transportadora aqui que está com a gente, de médio para grande porte também, uma frota grande. Também tem pendências que estão sendo discutidas grandes em relação a essa questão, porque já em relação ao motorista da transportadora, ele vai à garagem muito pouco, né? Ele entra no caminhão e some no mundo, e volta, demora a voltar na transportadora, porque fica rodando lá para longe. Então, tem esse delay em relação à atualização do exame também, teve problema. Eu tô fazendo esses comentários, porque às vezes está muito distante, mas não está. Aqui, ó, eu poderia citar mais 3 ou 4 exemplos de pessoas que estão entre nós aqui.
Tem uma que está conosco aqui também, na Grande Belo Horizonte. As outras que eu disse aqui não são de Belo Horizonte. Tem uma que está na Grande Belo Horizonte, que é um supermercadista, e ele mora num setor do anel rodoviário, ou seja, ele faz entrega em 14 municípios. E o motorista dele praticamente anda na rodovia. Então, é bem o caso do Léo, né, Léo? Você não entrega, você entrega, o Léo está mais atuante na reunião, apesar dele não ser uma transportadora, o motorista dele praticamente anda nas rodovias por aí, por causa do grande município, né? Então, de fato, é uma questão importante isso aí, tá, gente? Só isso. E Obrigado. A questão, Marcelo, é que se a empresa for negligente na exigência desse exame, ela pode ser responsabilizada civilmente no caso de um acidente de trânsito na estrada, que é o exemplo que você acabou de dar. Aqui, ó, tem mais exemplos práticos. Tem clientes nossos aqui de supermercado, vou pegar o supermercado aqui, que é um exemplo, porque às vezes falando de transporte, a gente associa com transportadora. A maioria dos clientes nossos aqui do supermercado no interior fazem entregas rurais. Todas as entregas rurais têm um período considerável de trânsito em rodovia, Sim. em veículos de todo tamanho, de caminhão, caminhonete, van, enfim, furgão, etc. Mas todos eles têm categoria D. Enfim, esse assunto é bem abrangente, não está desconectado do varejo. E a consequência do resultado do exame ela é terrível para o empregador. Por quê? Por causa da questão do resultado ser positivo ou negativo. Então, aqui na tela, eu estou apresentando para vocês a questão do positivo no periódico. Se der positivo, o que a empresa tem que fazer? Artigo 62, letra A da portaria. O empregador, diante do resultado positivo, em exame toxicológico periódico, deverá providenciar a avaliação clínica do motorista empregado quanto à possível existência de dependência química de substância que comprometa a capacidade da direção. Quando a avaliação clínica realizada indicar quadro de dependência química, a empresa deverá: letra A, emitir a CAT, caso haja suspeita de que a dependência tenha origem ocupacional. Letra B, afastar o empregado do trabalho. Letra C, encaminhar o empregado ao INSS para avaliação de incapacidade, definição da conduta previdenciária a ser definida para a realização da perícia. E letra D, reavaliar, se for o caso, os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR. Então, vamos tentar entender? Fiz o exame no motorista, deu positivo. Vou ter que encaminhar para o médico especialista para saber se é caso de dependência química. Se for caso de dependência química, eu tenho que analisar se é ocupacional ou não, ou seja, se ele estava se drogando para o trabalho ou por decorrência do trabalho ou não. Se ficar comprovado que é ocupacional, tem que emitir a CAT. Agora, a preocupação maior que eu tenho é a seguinte: fiz o exame, deu positivo. Imediatamente eu tenho que aplicar a letra B, que é afastar o empregado do trabalho. Eu volto a falar, se ele está dirigindo na estrada com resultado positivo, a responsabilidade é da empresa. Quando falo na letra C, encaminhar o empregado ao INSS, é para tratamento de dependência química. E quando fala Newton, na letra, e quando fala na letra D de riscos ocupacionais no PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos ele é obrigatório para praticamente todas as empresas que estão aí na sala hoje. Só está dispensado do PGR o MEI, a microempresa, empresa de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que não tem risco físico, químico, biológico e nem fator ergonômico, que é praticamente zero. Então, no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, agora as empresas têm que incluir o risco psicossocial. E quando fala risco psicossocial, é aquele que pode causar doença mental, transtorno mental. E a dependência química hoje está relacionada com doença mental.
O empregador poderá, quando fala poderá, não é obrigatório, desenvolver programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica entre seus motoristas profissionais e empregados, dando-lhes ampla ciência, conforme previsto no artigo 235, letra B, inciso 7 da CLT. Esse programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica já tem muita empresa fazendo, que é o uso do bafômetro, algumas atitudes nesse sentido. Agora, normalmente tem que estar previsto em convenção coletiva. O empregador poderá realizar avaliação do desenvolvimento de quadro de dependência química em relação a qualquer de seus motoristas profissionais empregados, no âmbito do programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica. E, para finalizar, o programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica a ser instituído pelo empregador poderá ser contemplado no PGR, conforme a NR1, como medida de controle dos riscos no ambiente de trabalho correlacionados ao uso de substâncias psicoativas que causem dependência ou que comprovadamente comprometam a capacidade de direção. Eu não me lembro se nas aulas anteriores eu apresentei para vocês essa portaria aqui, ó. Portaria 1999, 27 de novembro de 2023. Essa portaria, quem tem que ter em mãos é o pessoal da medicina do trabalho e o pessoal do departamento pessoal. Ela atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Por que eu estou apresentando essa portaria? Porque eu acabei de falar que a dependência química pode ser considerada doença do trabalho. Aqui na tela eu estou trazendo do lado esquerdo o CID, depois o nome da doença e do lado direito as causas da doença. O CID-F10 significa transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool. O F11, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de opiáceos. O F12, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de canabinoides. E o F19, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas. Todas essas doenças são consideradas doenças de trabalho, desde que fique provado o nexo, a relação. E aí a relação com o quê? Com essas causas que estão aí do lado direito da tela. E aí o motorista entraria aqui. Então, Marcelo, para ser mais didático, tem motorista que está com código de dependência química, entra na justiça e alega que é decorrente do trabalho. E na justiça ele comprova o quê? Que quem fornecia para ele a droga era o próprio empregador, para aguentar a sobrejornada. E aí ele apresenta lá a prova de que o empregador entregava para ele os rebites. Rebite é uma coisa que já está até um pouco ultrapassada nesse setor. Hoje, muitos motoristas não usam mais rebite. Eles usam, sabe o quê? Cocaína, né? Para aguentar o quê? A sobrejornada. Porque não sei se vocês sabem, tem motorista aí, Leonardo, que roda 18 horas direto na estrada, né? Eu dou muito treinamento para o SETSENG. SETSENG é o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais. O pessoal comenta lá que, às vezes, um motorista está numa reta, numa estrada, e cai na canaleta. Aí o gestor chega para o motorista e pergunta: o que aconteceu? Aí o motorista, com a cara dura, chega e fala assim: não, eu levei uma fechada. O Éder, você imagina qual fechada que ele levou? Com certeza. Fechada de olho, ele dormiu. Ele estava na reta, caiu na canaleta. Então, isso daí é porque é cansaço, é sobrejornada, é excesso de jornada de trabalho, que infelizmente é uma realidade no nosso país, né? Então, nós falando do positivo no periódico, agora tem positivo na admissão e positivo na demissão. No admissional é mais complicado, porque se eu contrato o Leonardo hoje como motorista e eu mando ele fazer um toxicológico, o resultado demora a sair.
Tem laboratório que demora 7 dias, dependendo da localidade, passa de 20 dias o resultado. Ele pode começar a trabalhar antes do resultado? Poder pode, eu não recomendo. Eu só recomendo começar a trabalhar após o resultado do exame. Só que, Leonardo, a fria é o seguinte: mandei ele fazer o toxicológico, estou esperando o resultado para admitir. Quando sai o resultado, dá o quê? Positivo. Qual que é a orientação? Não contratar, porque como é que eu vou contratar um motorista que está positivo se eu acabei de falar que se der positivo tem que afastar do trabalho? Só que ele pode alegar o quê? Discriminação. E aí, qual que é a orientação para vocês? Deixar bem claro que o resultado do exame não é a última etapa, é mais uma das etapas do processo seletivo. Por quê? Porque aí, quando você comunicar para ele que ele não vai ser admitido, teoricamente, vai ficar bem claro para ele o quê? Que não foi decorrente do resultado do exame. É lógico que ele vai pensar que foi, mas Uhum. teoricamente vocês vão falar que não. Não é isso, Ed? Correto. O exame admissional ele não é prerrogativa para você ser obrigado a admitir a pessoa, efetivamente. Agora, Então, Éder, eu tenho visto muitas empresas praticarem uma situação errada, que é o seguinte: tem empresas que mandam o trabalhador fazer o AS e já pede a documentação pessoal para admissão. é o Se ele ponto que eu ia chegar. Muito, pode perdão de falar. cortar, me desculpe. Muitos empregadores, né? E aí vai da questão organizacional de cada um, que é o colaborador, quem é do RH, do DP, da área, sabe disso, já é para ontem. Então, eles querem que todo o processo seja feito de um dia para o outro, né? Solicita a vaga num dia para no outro a pessoa já está trabalhando. E muitas vezes os outros departamentos que são o pessoal que solicita, né, não tem essa noção dos trâmites legais, né, da parte burocrática que tem que ser seguida. Então acontece muito disso, né, de já pedir toda a documentação e aí o pessoal já fica vinculado. É a forma como é guiado o processo seletivo que às vezes dá esses gaps no processo, na minha Eu opinião. não sei se você sabe o risco, sabe qual que é? É de você encaminhar ele para o AS e pegar a documentação pessoal dele. Aí ele vai lá no meio de trabalho, o médico coloca que ele está apto. Com base no resultado do AS, ele pensa: a vaga é minha. E aí a empresa vai lá e cancela a admissão. Sabe o que que ele pode fazer? Ele pode ingressar na justiça com uma ação de indenização que agora está muito na moda no país, que chama ação de indenização por falsa expectativa de emprego e com chance de ganho. Então, o que que vocês têm que deixar bem claro dentro do processo seletivo? Que o AS é mais uma etapa, mas não é etapa decisiva. Porque se vocês derrotam o AS, vocês estão dando uma falsa expectativa de emprego. Nós tivemos um caso aqui em Ouro Branco, Minas Gerais, que a menina foi para o AS, a empresa deixou bem claro que o AS era a última etapa. Deu apto, ela ficou tão confiante que a vaga era dela, sabe o que ela fez? Ela pediu demissão da empresa onde ela estava. Só que a empresa não admitiu ela. Alegou que teve um problema e que a vaga foi cancelada. O que que ela fez? Ingressou na justiça e ganhou a ação. Então, cuidado com isso. É o que o Éder falou, vai envolver DP, RH e recrutamento. E se for mal direcionado, pode causar prejuízo para a empresa. Ok? Mas nesse caso, Rodrigo, talvez seja interessante ter algum documento que o candidato ele assina ali, ciente das etapas, né, do processo seletivo. Porque Perfeito, só perfeito. comunicar fica naquela. A empresa falou, a pessoa, né, o candidato fala que não teve informação e sem a É. comprovação ali da ciência dele, né, por escrito. Na Justiça do Trabalho, verbalmente falando, o verbal não tem validade nenhuma, tem que estar tudo no papel. E é o que você É, falou, isso daí tem que ser repassado para o candidato à vaga logo no início do processo seletivo. da divulgação da vaga mesmo, você já pode colocar todas as etapas do processo seletivo, né? E colocar como uma das últimas, por exemplo, vai de cada empresa, né?
o feeling depois da entrevista com o gestor, por exemplo, que é o último dos últimos parte, né? Ele aprovou e pronto. Porque esse tipo de situação, Leonardo, está acontecendo demais. Principalmente aqui em Belo Horizonte, de empresas que mandam fazer o ASO, dão uma falsa expectativa de emprego e não contratam o trabalhador, a ponto dele pedir demissão da empresa atual dele. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui no admissional toxicológico, vocês lembram do que eu falei? Ele não pode fazer parte do ASO. Então, tem empresa, Leonardo, aqui em Belo Horizonte, que está contratando motorista, está botando ele na estrada sem o resultado toxicológico admissional. Aí, quando sai o resultado, dá positivo. Olha o risco que a empresa está assumindo. É um risco muito grande. Agora, lá no demissional, o prazo para acerto são 10 dias. O resultado do exame vai sair dentro desses 10 dias? Provavelmente não. Então, não vai implicar em nada. Agora, se der positivo, qual que é o risco? É dele entrar na justiça pedindo a reintegração, alegando que aquela doença é ocupacional. E no último parágrafo da tela está mencionando a preocupação em relação ao resultado do exame, que tem que ser confidencial. Se não tiver essa confidencialidade, vai estar ferindo a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e pode gerar também uma ação indenizatória contra a empresa. A Renata está falando aqui no chat, gente, que no caso de cidade, do interior, tem muitos casos de exames positivos e, mesmo assim, as empresas empregam devido à falta de mão de obra. E esse caso é terrível, né, Marcelo? Porque a empresa ela vai estar ciente do risco que ela está assumindo, né? Mas a falta de mão de obra realmente é uma situação terrível. Ô, Nós estamos Rodrigo, chegando no final da nossa aula. Fala, Leonardo. uma dúvida apenas aqui. No exame do colaborador, digamos que tenha dado negativo, tá? E Perfeito, aí, por algum motivo, a empresa resolve desligar ele, né, o perfeito, funcionário, no decorrer perfeito, do tempo. E perfeito. no exame demissional, faz o toxicológico, deu positivo. Você concorda comigo que a empresa não tinha ciência que ele usava algum tipo de droga? Então, assim, ele pode alegar o que na justiça, sendo que a empresa não tem ciência, sabe? Ele pode alegar aquele exemplo que eu dei, que ele estava se drogando para aguentar a sobrejornada, mas aí o ônus da prova é dele. Ele vai ter que provar essa relação, esse nexo entre a doença e a causa. Agora, não é fácil provar, não. E outra coisa, dependendo do tamanho da empresa, a própria justiça vai cobrar o que eu acabei de falar, que é o programa de uso de drogas e bebidas alcoólicas, que é o caso do uso do bafômetro, né? Igual, por exemplo, tem muita mineradora aí que tem bafômetro na entrada. E é sorteio aleatório também. Então, isso é que vai ser levado em conta na justiça. Mas, a princípio, eu concordo com você. A princípio, a empresa vai estar vendida na história, porque ela não sabia que ele estava se drogando, né? Sim. Gente, para encerrar nossa aula de hoje, quem que envia esse arquivo? Aqui é um dilema. Sabe por quê? Porque o manual do E-Social não menciona de quem é a obrigação do envio. Quem quiser anotar aí, se a clínica de medicina aceitou colocar o exame toxicológico dentro do PCMSO, ela vai enviar. Agora, se ela não aceitou colocar dentro do PCMSO, vai sobrar para o escritório de contabilidade, ou vai sobrar para o DP ou para o RH da empresa. Isso vocês podem estar preparados para isso. O Éder, o Marcelo, o Leonardo. Vocês podem estar preparados que vai cair na mão de vocês essa obrigação. Agora, a notícia boa é que o arquivo é fácil de preencher. Eu trouxe até ele aqui para mostrar para vocês. São poucos campos e é bem tranquilo de preencher. Primeiro vai pedir a identificação do empregador. Então, no campo 11, nós vamos botar no número 1, que é CNPJ, e no 12, o CNPJ da empresa. Depois vai pedir para identificar o trabalhador. Vai pedir o CPF dele, o número da matrícula dele na empresa.
E para finalizar o arquivo, vai pedir os dados do exame. E aqui é bem tranquilo também de preencher. Com o resultado do exame, vocês vão preencher facilmente. Olha o que vai pedir aqui, ó, a data da realização do exame. Vai pedir o CNPJ do laboratório responsável pela realização do exame. O código do exame toxicológico, vocês lembram que o código são 2 letras e 9 números. O nome do médico. O número do CRM do médico. E, para finalizar, a unidade da federação onde foi expedido o CRM dele. É só isso que nós vamos enviar para o E-Social, Leonardo. Nós não vamos enviar o resultado do exame, positivo ou negativo. É só os dados do exame. É só para comprovar que o exame foi o quê? Realizado. Entenderam? Ficou alguma dúvida? Éder, Marcelo, Leonardo, alguém quer fazer algum comentário? Ficou tudo tranquilo? É, Tá é bem um tema, claro. é um tema muito, é um tema novo, né? Ainda o pessoal está se adequando. Aos poucos o pessoal vai conseguindo, as empresas vão conseguindo se adequar. Acho que é importante deixar claro que é um tema ligado à segurança e à saúde. Então, a priori, né, os responsáveis seriam as clínicas e os responsáveis da segurança pelo envio. Acho que é mais viável, que são as pessoas que têm a capacidade técnica mais apurada para fazer essas avaliações e orientar o RH e o DP, no meu ponto de vista. E se a clínica não puder ou não se recusar a fazer o envio, né, ou não estiver dentro dos parâmetros da ISO para a realização também do exame, eu sugiro que os empregadores procurem novos parceiros, que é um tema complexo, e deixar isso na mão do DP e do RH, não é porque é uma obrigação a mais, é porque é questão de competência técnica mesmo, para fazer as avaliações da questão do SESMIT. O que você acha, Rodrigo? Eu acho isso, porque o que acontece? Não é obrigação nem da contabilidade, nem do DP, nem do RH esse tipo de gestão. Essa gestão ela tem que ser feita pela própria medicina, porque nós estamos falando, Éder, de doença do trabalho. Então, gestão de saúde, eu entendo que vocês estão fora. Só que eu volto a falar, tem clínica que está batendo o pé. Não sei se alguém que está aí na sala hoje já teve essa experiência. Tem clínica que você está ligando para ela e falando, não, nós não vamos incluir no PCMSO, não. E aí, se ela falar isso, vocês têm duas opções, Leonardo, ou trocar de clínica, ou vocês mesmos assumirem essa obrigação, com base no que foi dito aí na aula de hoje. Perfeito. Rodrigo, a gente vai abrir aqui para o Marcelo já fazer as ponderações dele, e apenas para reforçar, né, em relação a, aos CIDs que você citou, né, para reforçar não, para tirar uma dúvida. Seria especificamente somente para substâncias psicoativas ou químicas de forma geral, ou os psicofármacos também poderiam ser, o Rodrigo acho que caiu, voltou? Ou, Eu ou, estou aqui. ou os psicofármacos, por exemplo, né, as tarja pretas, que o pessoal conhece bem, também seriam englobados. Ô, Éder, nessa portaria que eu passei para vocês, que é essa que está aí na tela, que é 1999, de 27 de novembro de 2023, você vai ver que tem vários outros CIDs além desse daqui. Eu só trouxe esses 4. Só para você ter uma ideia, eu até brinco nos meus treinamentos, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de cafeína, agora é considerado doença do trabalho também. Eu brinco que quem não está englobado ali em pelo menos uns 5 diagnósticos do DSM-5 ali não existe no mundo, não. Porque ele trouxe mais ou menos 1.500 quadros assim, de doenças relacionadas a doenças mentais especificamente e do comportamento. Mas é bom saber, então, para a gente dar uma aprofundada nessa questão, porque tem muitos motoristas, especificamente motoristas, que são dependentes químicos de medicamentos. Sim, Né?
Então, se você pega, por exemplo, os transtornos no F12, né, dos canabinoides, ok, beleza, mas você tem ali uma pessoa que toma o sossega-leão, que toma o Aldol com o Rivotril e o diazepam, tudo junto. Pronto, é uma bomba, relógio. Então, também é uma situação que incorre risco, né? Isso seria pego no exame, seria um ponto para essa pessoa poderia operar uma máquina como um caminhão, por exemplo, ou um transporte de carga perigosa? Entende o raciocínio? Porque dentro do que eu expliquei mais cedo, a partir do momento que der positivo, Éder, o que que a empresa tem que fazer? Encaminhar esse profissional para um especialista, para ele identificar, Éder, se há uma suspeita de dependência química ou não. Se tiver uma suspeita de dependência química, aí já manda emitir a CAT e afastar imediatamente do trabalho. Então, o médico especialista, ele vai levar em conta principalmente o quê? A quantidade de droga que vai aparecer no resultado do exame. E devido à quantidade de droga, ele vai saber se é uso contínuo ou uso eventual. Se for contínuo, é dependência química. Se for eventual, provavelmente não. Entende? Então, a Uhum. questão basicamente é essa. Aí vai fazer a análise qualitativa e a quantitativa, tá certo. Vamos abrir para o Perfeitamente. Marcelo aqui, ô, Rodrigo, o Marcelo fazer as Ok, ponderações dele. ok. Fica à vontade, Marcelo. Gente, agora falando para todo mundo agora, esse tema, o perfil da nossa clientela, Rodrigo, é de médico a grande porte, apesar de ter alguns varejos aqui que não tem esse tipo de transporte, mas a gente tem esses clientes nossos de médio para grande porte, necessariamente eles têm que ter a própria logística para fazer o autoabastecimento ou para fazer o abastecimento e fazer as entregas deles, né, no sentido geral. Aqui no grupo a gente tem transportadores de minério de maneira geral, transporte, areia, brita, tem alguns aqui que são de calcário, enfim, e também tem operadores logísticos, mas em relação a essa questão, acho que foi a Renata que colocou aqui, deixa eu ver se foi a Renata. Foi a Renata. Como a gente opera no Brasil inteiro, a gente observa que é nítido essa questão da falta de mão de obra, sabe, Rodrigo? Sim. E então é aquela decisão que o empreendedor tem que tomar entre o risco e a necessidade, né? E o que ela falou é de fato, porque é do perfil já do trabalhador, desse trabalhador que a gente está citando, ter uma vida em relação à questão de saúde menos monitorada, né? É do perfil. E a demanda do país, ela faz com que a gente, esse trabalhador, tenha que se esforçar no sentido de tempo, né? De dedicação a mais para ter um certo rendimento que ele julga ser suficiente para que ele possa fazer o autossustento da família. No Brasil, como a gente vive um país que joga nas costas dos empreendedores todas essas obrigações, acho interessante comentar, só para te de exemplo aqui, não é referência nenhuma, mas só para servir de exemplo, nos Estados Unidos funciona assim. Os testes randômicos funcionam em relação ao motorista, e o motorista recebe uma ligação onde ele tiver, se ele morar na Flórida, que é no sul do país, se ele estiver lá em Nova York, lá no norte, ele tem que parar em 24 horas, ele tem que parar o que ele estiver fazendo qualquer coisa e tem que ir lá fazer o exame na clínica local. Isso é uma coisa que é atrelada ao motorista, não à empresa. Então, enfim, no Brasil, né, as empresas têm que tomar esse tanto de cuidado aí para fazer, mas não tem jeito. Eu poderia citar, eu estava pensando aqui melhor, quantos exemplos que a gente tem de pessoas que estão conosco aqui, ó. Gente que a gente tem a contabilidade interna, enfim, poderia citar vários aqui. Mas eu gostei da palestra, acho que todo mundo também gostou. Eu queria aproveitar aqui para agradecer o Rodrigo, agradecer todo mundo que está participando. Tem gente de todo lado aqui, viu, Rodrigo? De todo tipo de empresa, Sudeste, Nordeste aqui, gente de Bom, indústria, varejos grandes. E só a segunda que a gente agora vai tentar evitar, que segunda é um dia complicado mesmo, né? E a nossa temos a próxima reunião nossa. agora, Rodrigo, que dia que é?
Deixa eu confirmar aqui. Se não me engano, é dia 13 de novembro. Isso. Para quem está participando, gente, é a primeira vez, a gente tem feito encontros semanais. A maioria, 99% aqui são clientes dos nossos escritórios, internos e externos aqui, que a gente tem oportunidade dentro das empresas. Mas todo mundo é bem-vindo e no dia 13 de novembro a gente está dando andamento, a gente tem mais 4 ou 5 sessões com o Rodrigo, falando especificamente sobre departamento pessoal, né, Rodrigo? Isso. Rodrigo, para quem não conhece, não participa até agora, é uma autoridade em relação à atualização. Nós temos mais 4 sessões apenas de atualizações gerais do departamento pessoal. E todo mundo é bem-vindo. Agradeço mais uma vez, todo mundo, e até dia 13. Obrigado, viu, Rodrigo? Até a próxima, gente. Foi um prazer, tá? Até a próxima. Um grande abraço. Rodrigo, encerra a gravação, por gentileza. Encerro. Até a próxima, gente. Até a próxima. Bom dia, Abraço. todo mundo, gente. Boa semana.